Encontro de Catherine Mansfield, voz Iba Mendes. Em um belo dia, passados 6 anos, voltou a encontrá-lo. Estava sentado junto a uma dessas mesinhas de vime, sem mais adornos que um jarro japonês com narcisos e papel, e tinha à sua frente um prato e uma alta fruteira. Delicadamente, com uma delicadeza especialíssima que ela reconheceu de imediato como a dele, o homem descascava uma laranja. O homem deve ter experimentado a repercussão da surpresa da mulher, porque levantou a cabeça e seus olhos se encontraram. Era incrível, não a havia reconhecido. A mulher sorriu, o homem franziu a testa. Ela se adiantou. Ele cerrou as pálpebras um instante e, ao abri-las, seu rosto se iluminou como uma habitação às escuras em que se queimasse um fósforo. Soltou a laranja e afastou a cadeira, enquanto ela retirava sua mão morna do manguito e lhe estendia. "Vera!" exclamou ele. "Extraordinário! Confesso que ao primeiro momento não cheguei a reconhecer-te. Senta-te, comes alguma coisa? Tomas uma xícara de café?" Ela vacilou, porém certamente iria aceitar. "Bem, tomarei uma xícara de café", e sentou-se em frente dele. Mudaste muito", disse-lhe ele, olhando-a com suas pupilas brilhantes e ansiosas. "Estás linda, nunca te havia visto tão bonita." "Crês?" E ela tirou o xale. "Pois não me sinto bem. Já sabes, não posso suportar este tempo." "De fato, não te agrada o frio." "Detesto-o", estremeceu. "E o pior é que quanto mais velha vai ficando uma..." Ele a interrompeu. "Desculpe-me", e deu umas pancadinhas na mesa para chamar a empregada. "Café e creme, por favor." E de novo voltou à sua amiga. "Com franqueza, não queres comer nada? Um pouco de frutas? As frutas são muito boas aqui." "Não, obrigada, nada." "Está bem, não se fala mais do assunto." E, sorrindo com aquele sorriso seu, demasiado amplo, tomou outra vez a laranja. "Dizias que quanto mais velha vai ficando uma..." "Tanto mais friorenta", riu ela, mas estava pensando como bem se recordava desse velho costume, o de interrompê-la quando falava, e como saía exasperá-la 6 anos atrás. Parecia-lhe naquela época que ele, de pronto, na metade de seu discurso, colocava-lhe uma mão sobre a boca, voltava-se, atendia a algo inteiramente diverso, e só então, e com o mesmo sorriso amplo, retirava a mão de sua boca. "Fala, já posso atender-te." "Tanto mais friorenta, tanto mais friorenta", repetiu ele rindo. "Ah, sempre dizes as mesmas coisas. E ainda existe algo em que não mudaste. Tua encantadora voz, teu maravilhoso modo de falar." Exasperava-se agora com gravidade. Havia se inclinado sobre a mesa e ela aspirava o cálido e penetrante perfume da casca de laranja. "Bastaria que dissesses uma única palavra para que te reconhecesse em meio de um vozerio. Não sei a que se deve e muitas vezes me tenho perguntado, não sei o que é que faz tua voz uma recordação tão obcecante. Lembras-te da primeira tarde que passamos juntos em Kew Gardens? Ficaste tão admirada de eu não reconhecer os nomes das flores? Também hoje os ignoro, mas quando chega a primavera e começo a ver as cores brilhantes, é extraordinariamente curioso. Parece-me ouvir tua voz a dizer gerânio, calêndula, verbena, e sinto como se essas 3 palavras fossem as únicas reminiscências de uma língua divina que esquecera. Lembras-te dessa tarde?" "Oh, sim, muito bem." Suspirou profundamente, mas de um modo suavíssimo,
como se os narcisos de papel fossem demasiadamente delicados para suportar um mais forte. Não obstante, o que daquela tarde ficara gravado em sua mente era uma cena ridícula em um salão de chá. Um pagode chinês muito concorrido, no qual ele, de pronto, se improvisara em caçador de vespas, um homem sério, iracundo, muito mais fora de si do que o exigiam as circunstâncias, que agitava as mãos e empregava o chapéu de palha para espantar vespas. Quanto havia divertido naquela tarde a todo mundo, e quanto a fizera sofrer. Mas agora, enquanto ele falava, essa recordação se desvanecia. O que ele dizia era verdade. Sim, sim, havia sido uma tarde esplêndida, saturada de gerânios, calêndulas e verbenas, e radiante de sol. Seus pensamentos detiveram-se nessas últimas palavras, como se ela as tivesse cantado. Ao influxo do calor, pois fazia algum, outra recordação emergiu, e se viu sentada em um campo, e viu-o deitado ao seu lado, quando depois de um largo silêncio, se havia inclinado até apoiar a cabeça em seu colo. Gostaria, disse com a voz baixa, turbada, gostaria de haver tomado um veneno e me encontrar agonizante aqui agora mesmo. Naquele momento, uma mocinha vestida de branco, com um lírio gotejante d'água na mão, surgiu de um arvoredo, olhou-os e escondeu-se. Ele não a havia visto, ela se inclinou. Por que dizes tais coisas? Eu jamais poderia dizê-las. Ele proferiu uma espécie de suave queixume e, tomando-lhe uma das mãos, levou-a à face. Sei que te quero demasiadamente, e que hei de sofrer até o incrível, porque tu, Vera, nunca me amarás, nunca. Agora ele era mais atraente do que fora 6 anos antes. Havia perdido toda aquela indecisão, aquela maneira vaga de outrora. Dava a impressão agora de um homem que encontrou a sua missão na vida e cumpre-a com uma confiança e uma decisão, no mínimo, admiráveis, até dever haver feito fortuna. Suas roupas eram irrepreensíveis e naquele momento puxou uma cigarreira de couro da Rússia. Queres fumar? Quero. Passou os olhos pelos cigarros. Parecem de ótima qualidade. Creio que o são. Fazem-nos um homenzinho de St. James Street. Eu não fumo muito. O tabaco não me agrada como a ti, mas quando fumo, estimo que os cigarros sejam realmente finos, realmente frescos. Em mim o tabaco não é um vício, é um luxo, como o perfume. Continuas apreciando muito os perfumes? Ah, quando estive na Rússia. Estiveste na Rússia de verdade? Oh, sim, mais de 1 ano. Quanto falamos de ir à Rússia, esqueceste? Não, não me esqueci. Ele deu uma estranha gargalhada e se inclinou para trás sobre o espaldar da cadeira. Não é curioso? Fiz todas as viagens que havíamos projetado. De fato, visitei todos os lugares que havíamos planejado visitar e me demorei neles o tempo suficiente para, como gostava de dizer, aclimatar-me. Passei esses 3 últimos anos viajando: Espanha, Córcega, Sibéria, Rússia, Egito. Resta apenas a China e penso visitá-la logo que termine a guerra. Enquanto ele falava frivolamente, sacudindo a cinza do cigarro contra a borda do cinzeiro, ela sentiu que o estranho animal que existia no seu íntimo, o estranho animal que havia dormido tanto tempo, se espreguiçava, bocejava, alçava as orelhas, se punha bruscamente de pé e fixava com a vista ansiosa, ávida, aquelas paragens longínquas. Mas tudo o que ela disse, sem sequer um sorriso agradável, foi: como te invejo. Ele estava de acordo. Sim, é realmente maravilhoso, principalmente o passeio à Rússia. A Rússia é o quanto havíamos imaginado e muito, muito mais. Passei alguns dias em um barco, no Volga. Lembras-te da canção do barqueiro que às vezes tocavas? Lembro-me. E começou a executá-la mentalmente. Ainda a tocas? Não, não tenho piano.
Ele ficou muito surpreendido. Mas que foi feito do teu magnífico piano? Ela deu um leve muxoxo. Vendido há anos. Gostavas tanto de música, evocou ele. Agora não tenho tempo para lhe dedicar. Ele deixou de lado esse tema e prosseguiu. A vida no Rio é alguma coisa incomparável, diferente. Ao cabo de um dia ou dois, não concebes haver conhecido outra. E não é preciso dominar o idioma. A vida no Rio cria entre uma pessoa e as demais um vínculo que é mais do que suficiente. Comes com elas, passas o dia com elas e às tardes escutas suas canções intermináveis. Ela estremeceu, ouvia o canto do barqueiro cada vez mais volumoso e mais trágico e viu o barco a deslizar sobre o rio sombreado e entre margens cobertas de árvores melancólicas. Sim, eu gostaria. Gostarias de quase tudo na Rússia, disse ele com calor. A vida lá é tão pouco convencional, tão primitiva, tão livre, e os camponeses são tão generosos. São mais, sim, isto é, mais seres humanos. Até o homem que dirige o nosso coche participa realmente do quanto nos sucede. Lembro-me de uma excursão, um piquenique às margens do Mar Negro, com 2 amigos e a mulher de um deles. Havíamos levado iguarias e champanha e comíamos e bebíamos sentados sobre a relva. Em meio de nossa refeição apareceu o cocheiro. Tenho alcaparras em vinagre, disse. Queria que compartilhássemos com ele, e isso me pareceu tão natural, tão... Compreendes o que quero dizer? E ela acreditou estar sentada sobre a relva às margens do misterioso Mar Negro, negro como um veludo, que se desmanchava na praia em ondas silenciosas de veludo. Viu o coche que destacava sua silhueta a bordo do caminho e o pequeno grupo na relva, os rostos e as mãos embranquecidos pela luz da lua. Viu o pálido vestido da mulher despregado a seu redor e a pequena sombra compacta projetando-se sobre o musgo como um imenso caçador de pérolas. Afastado do grupo, com sua merenda em toalha sobre os joelhos, estava sentado o cocheiro. Tenho alcaparras em vinagre, e ainda que ela não soubesse bem o que eram alcaparras, via, não obstante, uma jarra de vidro esverdinhado com aros vermelhos, como bicos de papagaio e brilhantes. Comer os moluscos, as alcaparras em vinagre eram espantosamente azedas. Sim, compreendo muito bem o que queres dizer. Na pausa que se seguiu, olharam-se. Em outra época, quando se fitavam nos olhos, sentiam penetrar-se de uma compreensão tão ilimitada que suas almas se abraçavam e caíam em um mesmo mar, satisfeitas de afogar-se como amantes venturosos. Mas agora, e era assombroso, ele foi o primeiro a furtar-se, o primeiro a falar. Que maravilhosa ouvinte eras! Quando me fitas com esses olhos selváticos, penso que poderia dizer-te coisas que jamais revelaria a ser humano algum. Haveria algo de ironia na voz dele, ou era sua imaginação? Antes de te conhecer, continuou, nunca havia falado de mim a ninguém. Como me lembro de uma noite, a noite em que te levei à arvorezinha de Natal, e te contei toda a minha infância, te contei que uma vez me sentira tão infeliz que fugira e passara 2 dias debaixo de um carro, no curral de minha casa, sem que me descobrissem. E tu escutavas, e teus olhos brilhavam, e eu sabia que até havias feito com que a arvorezinha de Natal escutasse também, como nos contos de fadas. Mas o que daquela tarde ela recordava era uma latinha de caviar. Havia custado 7 shillings e 6 pence. Ele não pudera admitir, pensar que uma latinha como essa custara 7 shillings e 6 pence. E enquanto ela comia, ele observava, deleitado e comovido. Não, francamente, isso é comer dinheiro. Não deverias gastar 7 shillings com uma latinha desse tamanho. Pensa tão somente no proveito que pode render-te. E começar a fazer uns cálculos imensamente complicados. Mas agora, adeus caviar. A árvore de Natal estava sobre a mesa e o pequenino dormia debaixo do carro com a cabeça apoiada num cachorro da casa.
O cachorro chamava-se Bozum, exclamou ela alegre, mas ele não havia seguido em seu processo mental. Que cachorro? Tinhas um cachorro? Não me lembro de nenhum cachorro. Não, não. O cachorro da tua casa quando eras menino, riu. Ah, sim, pois me havia esquecido. Parece-me que passaram tantos anos desde então. Não posso acreditar que sejam somente 6. Depois de te reconhecer há pouco, tive que dar um salto tão grande sobre minha vida para volver àquele tempo. Era tão criança há 6 anos, tamborilou sobre a mesa. Muitas vezes tenho perguntado a mim mesmo o quanto te devo haver aborrecido, e agora compreendo perfeitamente por que me escreveste aquela carta, ainda que aquela época quase tenha dado cabo de minha vida. Encontrei-a de novo outro dia e não pude deixar de rir-me ao relê-la. Era tão aguda, e o retrato que fazias de mim tão fiel. Levantou a vista. Já vais? Ela havia colocado o chale. Sim, temo que sim, disse e tentou sorrir. Agora sabia que ele estivera a brincar com ela. Oh, não, por favor, suplicou ele. Fica-te um momento mais. E se apoderou de uma das suas luvas e a reteve nas mãos como se fora ela própria. Trato com tão pouca gente com quem posso falar que me converti em uma espécie de selvagem. Explicou. Disse-te algo ofensivo? Não, mentiu ela, mas quando o viu passar a luva por entre os dedos suavemente, sua cólera se desvaneceu. Naquele momento se parecia muito mais com o que fora 6 anos antes. Sabia que estavas mais só do que ninguém, continuou, e não obstante sentia que eras a única pessoa deste mundo que estava realmente, autenticamente viva, nascida fora de teu tempo, murmurou acariciando a luva, predestinada. Oh, que havia feito? Como havia chegado a destruir a sua felicidade dessa maneira? Ali estava a única pessoa que a havia compreendido. Seria demasiadamente tarde? Poderia ser demasiadamente tarde? Ela era a luva que ele tinha entre os dedos. Não tinhas amigos, não fazias amizade com ninguém, encontrava-me no teu caso. Como não te compreender? E agora? Continuas a mesma? Sim, suspirou ela, exatamente a mesma. Estou tão só como sempre. Eu também, sorriu com simpatia, exatamente o mesmo. De pronto, com um rápido movimento, devolveu-lhe a luva e afastou a cadeira com o próprio peso. Mas o que me parecia tão enigmático então, surge-me agora perfeitamente claro, e a ti também, desde logo. Éramos tão egoístas, estávamos tão ensimismados, tão clausurados dentro de nós mesmos, que não restava um lugarzinho sequer em nossos corações para nada. Sabes? Exclamou ingênuo, cordial, terrivelmente perverso, mostrando um novo aspecto de seu antigo eu. Comecei a estudar psicologia experimental quando estive na Rússia e aprendi que não somos tão raros como supunhamos. A nossa é uma conhecida forma de... Ela se havia retirado. Ele ficou estupefato mais do que se pode conceber. Depois chamou a empregada e lhe pediu a conta. Mas o creme não foi tocado, disse. Faça o favor de o não incluir. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com